Olá, espero que todos estejam muito bem. Sou o professor Matheus. Essa é a primeira aula do nosso curso de composição e tradução latina. E eu gostaria de, nesse primeiro encontro, apresentar, antes de mais nada, os materiais que nós utilizaremos com bastante frequência ao longo dos nossos estudos e também expor rapidamente um pouco quais são os conceitos, as ideias que nortearão os nossos trabalhos. Um, Vocês tiveram acesso a esse material que eu estou mostrando agora, que vocês podem ver, né, na página do Instituto Angélico. O que eu tenho aqui é a bibliografia básica, aquilo que eu chamei de bibliografia básica, quer dizer, os livros que, na minha opinião, são fundamentais para que possamos desenvolver os nossos trabalhos. Eu tentei compor uma lista bastante sucinta, breve, de livros. Aqui eu elenquei 7 livros. É claro, remetendo para aqueles que tiverem interesse ou curiosidade de algum tipo, remetendo à obra do Luigi Miraglia, a Nova Via Latina Doccio, ao fim dessa obra. Ele traz uma bibliografia muito completa de livros que lidam com o ensino do latim e do grego também. E na página da Academia Vivarium Novum, que eu trouxe aqui também, há essa mesma bibliografia com os respectivos links para download. Né? Muitas dessas obras são disponíveis em páginas como Archive, Internet Archive ou o Google Books, então bastava recolher os links. Outras já estavam em domínio público, mas não haviam sido ainda digitalizadas. Né? Então a academia também se prontificou a digitalizá-las e disponibilizá-las na sua página. Então fica aí o convite para que se visite a página da academia, uma página excelente, não só por isso, tem uma série de outros materiais, mas no que diz respeito aos nossos estudos, tem uma vasta bibliografia. Eu, como disse, eu optei por uma bibliografia básica bem reduzida, né? Então reduzi esses 7 livros, mas mais do que apenas dar bibliografia para vocês dizer, bem, baixem os livros, é isso que nós vamos utilizar, eu prefiro, além disso, também falar um pouco sobre cada livro, né? E assim já, de certa maneira, explicar por que eles foram escolhidos, porque eu acredito que eles sejam fundamentais para o nosso trabalho. Esses livros, eles podem ser divididos em 3 categorias, por assim dizer. Antes de mais nada, dicionários, depois fraseologias e, enfim, manuais. É claro que nem sempre a divisão é tão clara entre um dicionário e uma fraseologia, como nós veremos, mas de qualquer forma, nós poderíamos dizer que estamos lidando com esses 3 tipos, com essas 3 categorias de livros: dicionários, fraseologias e manuais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses que eu elenquei e, por tabela, já explico, né, porque eu acredito que eles sejam de fato tão úteis para o nosso trabalho. O primeiro, como vocês podem ver, é o Lexicon Latinum, né, de autoria do Wagner, um sacerdote jesuíta, alemão, por sinal. Ele, bem, os jesuítas são famosos, entre outras coisas, por terem grandes conhecimentos linguísticos. Né? Várias línguas foram expostas primeiramente por eles, né? Muitas gramáticas de línguas orientais, línguas do Brasil, né, dos nativos, foram descritas pela primeira vez por jesuítas. Então eles são reconhecidamente muito hábeis em termos linguísticos. E se nós formos estudar um pouco a história do ensino, do aprendizado, tanto do latim quanto do grego, nós vemos que eles são de fato os grandes herdeiros da tradição humanística, né, de ensino e aprendizado de latim e grego. Enfim, esse Wagner, ele compôs esse Lexicon Latinum, que é um dicionário latino, como o título indica, que depois foi ampliado sucessivamente por colegas da Companhia de Jesus, né? Vocês podem ver pelo título. Essa edição é recente comparada à primeira, né? Esse foi um dicionário que fez grande sucesso, e prova disso são as edições inúmeras que ele teve, e traduções em diversos países. Essa edição que eu estou utilizando aqui foi editada em Bruges, né? Então ela traz anotações em francês. Enfim, em que consiste esse dicionário? É um dicionário como aqueles com
os quais nós lidamos geralmente, sim e não. Quer dizer, ele é o que a lexicografia atual chamaria de um dicionário semi-bilíngue. Quer dizer, um dicionário que é predominantemente monolíngue, mas que em certos pontos se apoia em outra língua. Falando assim fica um pouco complicado, mas vamos fazer um exemplo prático. Né? Abro uma página qualquer, uma palavra aqui, acurso, está aqui, por exemplo. Perdão. Então, nós pegando um verbo qualquer, accuso, que apareceu aqui. Nós temos as partes do verbo, accusas, accusare, accusatum, accusare, nós já estamos acostumados com isso. Tem uma pequena definição em francês, accusé, vocês podem ver aqui, mas o foco do dicionário não é dar traduções francesas para um termo latino. Na verdade, essa tradução francesa é só uma dica, quase que uma ajuda para quem não tiver mesmo a mínima noção do que aquilo significa, para que ele se oriente. Mas o foco, e vocês podem ver pelo tamanho do verbete, o foco é a língua latina. Ele é predominantemente monolíngue. E ele vai ser muito útil para os nossos trabalhos pelas razões que eu vou demonstrar agora. Primeiro, depois das partes do verbo e da tradução, coisas com as quais estamos acostumados, ele nos traz sinônimos. Aqui. Então, sinônimos para accusare, deferre, postulare, arcessere, arguere, e assim vai. Ele dá uma série de sinônimos latinos para aquele termo latino. Além disso, ele também, eu só falei alguns, ele dá mais, dá vários. Além disso, aqui com esses dois parênteses invertidos, ele nos dá antônimos para aquilo. Excusare, defendere, etc. Então, nós, de cara, já temos uma série de sinônimos e uma série de antônimos latinos para utilizarmos com relação a esse verbo. Como se não bastasse, ele também nos dá advérbios. Quer dizer, não só em latim, como todas as línguas têm uma coisa do tipo. Algumas palavras não se juntam com outras. Alguns advérbios, como é o caso aqui, tendem a, na literatura, né, os autores, serem utilizados em companhia de outros. Então, o Wagner e os editores sucessivos desse dicionário recolheram os advérbios que eram utilizados com este verbo, né, na literatura clássica. E nos trouxeram aqui, então, advérbios. Nós temos apius, asperet, acerbe, constanter, copiose, diligenter, etc. Uma série de advérbios que podem ser utilizados com accusare, que tem um uso atestado em literatura com aquele verbo accusare. Então, vocês já podem ver o quão útil é esse dicionário do Wagner. Mais do que isso, como se não bastasse, ele também nos dá frases. Né? Em latim, frases, né, essa palavra grega, designa o que nós chamaríamos de expressão, né, de locução, um conjunto de palavras que tem um sentido próprio, né, que às vezes extrapola o sentido de cada uma das palavras, né, tem um sentido, como eu disse, próprio. O exemplo que ele dá aqui é emuli catonem quinquagies accusarunt. Então, traduzindo em português, né, os inimigos acusaram Catão 50 vezes. Essa expressão latina, ela pode ser dita de várias formas em latim. Wagner nos dá uma série de formas para dizer a mesma coisa, passar a mesma mensagem em latim. Uma espécie de fraseologia. Catoni emuli quinquagies diem dixere, litem intendere, intullere, catonem iudicio persecuti sunt, criminis reum fecere, in iudicium in crimen vocavere, reum citavere, e assim vai. Ele nos dá uma série de maneiras de dizer aquela mesma mensagem. Então, nós podemos aprender vocabulário, estruturas assim. Isso já deixa claro, por um lado, a utilidade, como eu disse, repetir, do livro do Wagner, mas também o quão tênue é a linha que separa, né, um dicionário de uma fraseologia. No caso aqui é sim um dicionário, mas ele tem muito de fraseologia. Por isso, é uma das obras que nós utilizaremos com maior frequência. Então, esse é basicamente o dicionário, o Lexicon Latinum do Wagner. Ele teve várias edições e ele pode ser encontrado facilmente na internet. De qualquer forma, eu dou um link para que vocês baixem, mas tem várias versões disponíveis. Depois desse Lexicon Latinum do Wagner, um outro livro de utilidade muito grande para a gente é a Fraseologia Latina, do
desse alemão, Karl Meichner. Ele é alemão, eu tenho aqui uma edição italiana, mas essa fraseologia ela teve uma grandíssima aceitação por toda a Europa, né? A aceitação que se demonstra através do número de edições que teve, número de traduções que teve, né? Traduções sucessivas, edição após edição. Essa que vocês estão vendo agora é a tradução italiana da quinta edição original, então é uma tradução italiana da quinta edição alemã. Enfim, é uma fraseologia. Aqui vocês podem ver do título, né? Ao uso ou para o uso das escolas secundárias, né? Então, jovens utilizavam isso no seu aprendizado do latim. Mas em que consiste uma fraseologia? Nós já tínhamos visto algo, já tínhamos tocado isso lá no dicionário do Wagner, mas o que de fato é uma fraseologia? Pois vamos ver. Nós temos aqui um sumário, né, e vocês veem aqui os tópicos: mundo e natureza, espaço e tempo, o corpo humano e as suas partes, o estado do corpo e as suas funções, etc. E temos subtópicos. Por exemplo, nas condições e relações humanas, nós temos, por exemplo, fortuna, sorte. Está lá na página 41. Nós vamos até a página 41, fortuna. E nós o que encontramos? Não é um dicionário, né? Não são palavras traduzidas, mas são expressões, são aquelas frases, para usar o termo grego, que teve uma entrada na língua latina. São frases, são expressões que passam uma certa mensagem e que são utilizadas assim na literatura. Então são palavras que têm de ser aprendidas juntas, em conjunto, porque elas são encontradas juntas, de modo que é útil, né, que nós aprendamos essas estruturas dessa forma para depois podermos identificá-las com maior facilidade na leitura dos textos clássicos. Então, por exemplo, ter boa sorte, né, se diz em latim fortuna secunda uti, literalmente utilizar uma sorte favorável. Pois em latim eu digo fortuna secunda uti. O que mais aparece aqui? Rebus secundis efferri, né? Quer dizer, ficar um pouco soberbo devido à boa sorte. Tem uma expressão para isso, rebus secundis efferri. Literalmente faz que ser carregado, ser erguido ao alto pelas coisas favoráveis, pela boa sorte. Então, o Meichner, ele nos dá uma série de frases, todas elas retiradas da literatura clássica, que possibilitam, né, tornam possível que aprendamos essas frases, essas locuções, de acordo com temas, de acordo com tópicos específicos. No caso que eu mostrei para vocês, a fortuna, a sorte, pode ser boa ou má. Aqui tem o azar, o destino, a ruína, etc. Então, essa aqui é a fraseologia latina do Meichner. Foi uma obra, como eu disse, que teve um sucesso muito grande, teve inúmeras traduções e reedições, o que faz com que ela seja muito fácil de se encontrar na internet. A edição que eu tenho aqui é, como eu disse, a tradução italiana da quinta edição original. Eu utilizo a edição italiana por opção, né? Não fico confortável com ela, não tenho problemas com a língua italiana, mas existem edições com as frases latinas traduzidas em inglês, em francês, em espanhol. Não sei se tem em português, sinceramente não cheguei a encontrar, não tive contato com uma edição portuguesa. Não duvido que exista, eu apenas não encontrei. Mas de qualquer forma, né, se alguém quiser ter uma versão em inglês, uma versão francesa, basta procurar que encontra sem dificuldade na internet. Isso tudo é acessível. Eu utilizo a italiana por opção. Okay? Então essa é a fraseologia latina do Meichner, uma obra muito, muito útil e que nós de fato utilizaremos no nosso curso. Uma outra fraseologia é essa do Giacomo Cortese, italiano, professor em Torino, um manual de fraseologia latina, muito útil também. Vocês podem ver desde o frontispício uma série de tópicos, aqui, né, como aqueles que nós vimos no Meichner. E ele funciona de modo muito parecido, de fato. Então nós temos o prefácio, o índice está ao fim. E o que temos aqui, por exemplo, né, pegando um tópico qualquer, céu, clima e corpos celestes. Nós temos ali as frases, as expressões relativas a esse tópico, né? Então, por exemplo,
O que aparece aqui, subdivo. Subdivo é uma expressão latina para dizer a céu aberto, né? Subdivo. Primo sole é uma expressão latina que quer dizer no amanhecer, né? A alvorada, na primeira luz do sol. Vocês podem ver já pela organização do texto, ele é muito parecido com Meissner. A diferença aqui é que ele nos dá sempre a referência, né? Não dá a referência completa, mas diz assim, ó, isso eu tirei de Cícero, isso de Catão, isso de, sei lá, Columela, e assim vai, de Tito Livio, no caso de Primo Sole, que, como eu acabei de mostrar, veio de Livio, uma coisa utilizada por Livio, uma expressão utilizada por Livio. Então ele dá a fonte também, mas no Maio vocês percebem que ele é muito parecido com Meissner, o que não é um problema, Meissner é muito bom. Na verdade, o Meissner, a fama e a aceitação da obra que eu acabei de mostrar, aqui da fraseologia latina do Meissner, não fica expressa apenas pelo número de edições e pelo número de traduções que a obra teve, mas também pelo quanto ela influenciou as outras, né? Influenciou, para não dizer que foi copiada por outras, né? Tem obras que são meras cópias da fraseologia do Meissner, outras são baseadas, né? Partem dela, fazem alguma modificação, etc. Mas ela foi muito influente, né? Dada a qualidade dela na produção de outros autores de obras didáticas. Esse aqui, então, é o Manuale de Fraseologia Latina, do Giacomo Cortese, é um manual muito bom também, por ele ser italiano, é uma edição italiana. Mas, enfim, essa é a segunda fraseologia. Depois dela, temos esta aqui, também eu recomendaria, é bastante boa, na minha opinião, do Bonino, Dizionario Metodico e Fraseologia della Lingua Latina. Então ele é uma fraseologia, mas já o título indica que ele tem uma pretensão um pouco diversa, que é de ser também um dicionário metódico. Vamos ver o que quer dizer com isso. Essa aqui está na 9ª edição, né, na época. Também teve uma grande aceitação. Mas então o que ele quer dizer com um dicionário metódico, né? Um dicionário metódico e uma fraseologia, não apenas uma fraseologia. E vamos ver. Nós temos aqui o prefácio, temos o índice, né, das matérias, dos conteúdos, assim como no Meissner e no Cortese, por exemplo, ciência e arte, falar e escrever. Nós vamos lá no falar e escrever. Página 86. Aqui. Falar e escrever. Ele nos dá, sim, a fraseologia, o estudo das frases, nos dá expressões latinas, com os respectivos significados, etc. Mas antes disso, ele nos dá as palavras que aparecem nas expressões. Então, ele nos dá, de fato, um vocabulário das palavras que aparecerão nessas expressões, que dizem respeito a falar, escrever. Nos dá também os verbos que aparecem ali, então nós podemos, se temos algum problema, já resolver aqui, antes de chegar na fraseologia. E, enfim, temos a fraseologia propriamente dita. Então, por exemplo, em latim, verba facere, que é o que aparece aqui, a pronúncia reconstituída, verba facere, é falar, fazer palavras, falar. Uma outra coisa aqui, essa é bonita, omnia verba huc redeunt, literalmente todas as palavras voltam para cá, quer dizer, toda a exposição, toda a nosso discurso, como aparece em italiano, pode ser reduzida neste ponto aqui. Ela pode ser resumida a isto. Um jeito bonito de falar isso em latim é omnia verba huc redeunt. Uma bela expressão. Então, o que o Bonino faz nesse dicionário metódico é não apenas dar a fraseologia, mas antes dela nos oferecer o vocabulário que aparece nessas frases. Então, é o jeito que ele nos oferece, um jeito de organizar uma fraseologia, o jeito que ele escolheu para a fraseologia dele. Uma fraseologia também fez bastante sucesso e que nos pode ainda ser útil, sem sombra de dúvida. Então nós vimos até agora 3 fraseologias e o dicionário do Wagner. Temos a fraseologia do Meissner, do Cortese e do Bonino, e o dicionário do Meissner. Então, dicionários, fraseologias, e agora o que nos restam são os manuais, aquilo que eu chamei de manuais, né? Aqui vocês podem ver o Scriver Latino, do Ugo Enrico Pauli. É um nome que não tem necessidade de se elogiar. É um nome extremamente famoso, foi um grande classicista italiano, tem uma produção muito vasta, né, em todas
as províncias aí dos estudos clássicos. Ele tem obras desde crítica literária até obras didáticas, né? Tem um livro dele que é muito simpático, que se chama Ciceronis Filius, né? O filho de Cícero, que é uma história escrita em latim, né? Ela vai ficando complexa, vai ficando mais rica, mas que conta a história do filho de Cícero, desde o nascimento, né, até a morte do pai, mais ou menos, e além. É um livro bem interessante, todo escrito em latim, com ilustrações, então acaba sendo uma bela leitura, um bom livro de leitura para aprendizes de língua latina. De qualquer forma, esse é um dos livros do Ugo Enrico Pauli, que teve, como eu disse, uma produção muito vasta. Nessa produção nós encontramos coisas como este Scriver Latino, escrever latim, escrever em latim, que é uma guia, um guia à composição e à tradução em latim. É um livro muito bom. Nós poderíamos dizer que é uma gramática, né? Quer dizer, ele nos dá preceitos, regras, mas não como nós entendemos rotineiramente, mas sim no sentido de expor o funcionamento da língua. Então ele nos traz, vocês podem ver só pelo índice, né, a quantidade de tópicos que ele trata, a quantidade de aspectos que ele desenvolve e explica na obra dele. Claro, por ser um italiano, né, muitas das comparações que ele faz são com a língua italiana. Então, isso, por exemplo, o que o italiano expressa dessa forma, por exemplo, aqui com o artigo, ele está falando do artigo, nós expressamos algumas coisas com artigo que em latim se expressam diferentemente, porque o latim não tem artigo. Então ele vai e mostra, ele explica e desenvolve uma série de capacidades expressivas da língua latina, o que faz também desse livro muito especial, um livro muito bom e exaustivo. Ele vai até o fim, trata tudo, citando fontes. É um livro realmente muito valioso, na minha opinião. Felizmente, sem domínio público, todos a ele têm acesso, né? Então, Ugo Enrico Pauli, Scriver Latino, é um belo guia, né, para os estudos de composição latina. Realmente muito bom. E recomendo também as outras obras do Ugo Enrico Pauli. Quem tiver tempo e paciência, procure na internet. Tem várias que merecem ser lidas e que podem ser úteis. Eu escolhi essa para o nosso caso específico. Não quer dizer que seja a única coisa dele que seja boa, pelo contrário. Tem muito mais coisas e úteis, com certeza. Então esse é um dos manuais que nós poderemos utilizar também nos nossos estudos. Depois do Pauli, temos também o Ferdinando Bernini, Latino Vivente, o Latim Vivo, que é também uma iniciação à escrita em latim. Ele segue o Pauli no sentido, enquanto ele explica o funcionamento da língua latina nos seus pontos principais, mas, diferentemente do Pauli, ele é menos exaustivo. Ele não trata cada um dos pontos, ele pega as coisas principais em grandes blocos, expõe essas coisas, e lá pelas tantas, ali pela metade do livro, quando ele acaba essa exposição, ele faz uma exposição bem concisa, ele nos traz uma coisa especial. Aqui você pode ver aqui os tópicos que ele trata, etc. Então ele leva umas como aparece aqui, 180 páginas para fazer isso. E depois da metade do livro ele traz uma antologia del latino vivente. O que é? Uma antologia do latim vivo. Uma antologia do latim vivo, quer dizer, um conjunto de textos escritos em idade não clássica. Quer dizer, textos, vocês podem ver aqui pelos títulos, né? Escrito pelo Petrarca. Petrarca é um bem escritor latino, por sinal, mais do que italiano. Davi Quitreus, né? Quer dizer, uma série de escritores de idades sucessivas à idade clássica, uns do Renascimento, outros mais recentes ainda, que dão prova do quão bem se pode escrever em latim, desde que sigamos o exemplo clássico. Além disso, uma coisa que é interessante aqui, tem um tópico que é esse aqui, ó, Interpretationes Grammaticae et Criticae, ou Interpretationes Grammaticae et Criticae, que são textos, é claro, mas são textos resultantes de exercícios de composição. Isso que é interessante. Então, exercícios similares àqueles que nós faremos no nosso curso, resultaram em textos como estes que estão aqui, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de comentários em Horácio. Então, são comentários, um texto que comenta, faz observações em um texto de Horácio, né?
que é o 22º poema do primeiro livro, dos Carmina. E os comentários, né, são dos temas, um dos blocos do nosso curso também. Então, o interessante dessa parte é o que pode resultar de exercício de composição. Eu espero que do nosso também resultem coisas tão interessantes. Então, a obra dele, a obra do Bernini, Latino Vivente, que é a que nós estamos vendo agora, ela é interessante também por isto. Ela tem essa peculiaridade. E ela vai até a literatura bem recente, quer dizer, Ugo Foscolo, um escritor italiano famoso, né? Poxa. Temos Erasmo, então uma série de escritores que não são escritores clássicos, mas que nem por isso escreveram mal, muito pelo contrário. Tiveram uma excelente formação e isso se manifesta na produção escrita deles. Esse é o Ferdinando Bernini, Latino Vivente. É um belo livro também, uma espécie de manual com essa peculiaridade de trazer uma antologia de textos. Bem interessante, por sinal. Dito isto, chegamos ao Emilius Springhetti, também um sacerdote jesuíta, assim como Wagner, né, do dicionário. E aqui o que temos são as Institutiones Stili Latini. Né? Vocês podem ver aqui publicado em 54 em Roma, na Gregoriana, uma das pontifícias, né, de Roma. E esse livro ele é similar ao Bernini e ao Pauli, com a peculiaridade de que, sim, ele expõe, né, o funcionamento da língua, faz isso com bastante precisão e minúcia, mas o faz em língua latina. O livro é todo escrito em latim. Vocês podem ver desde a dedicatória aqui ao leitor, o prefácio, tudo em latim, e a obra, né? Por exemplo, aqui o Premio de Estilo in Universum, sobre o estilo entendido de modo geral, né? A noção de estilo com outras noções afins que não deve ser confundido. Assim vai, todo ele é explicado em latim, o que faz do livro um material universal, pode ser utilizado em qualquer ambiente, né? Pode ser escrito completamente em latim. Ele cita bastante as fontes, vocês podem ver aqui, o que faz também dele um livro interessante, nós podemos conferir o que ele fala, né? Conferindo as fontes. E uma peculiaridade desse livro, né, que além de fazer a exposição das capacidades da língua e tal, ele trata os gêneros literários, né? Então, bem interessante. Por exemplo, aqui, eu estou dando uma olhadinha no índice, vocês veem, ele tem 350 páginas, né? É um livreto praticamente. Mas ele expõe até os tipos de produção escrita, né? Os tipos de escritura, por assim dizer. Uma olhadinha aqui, né? Na escrita poética, ele expõe as composições fúnebres, sacras, históricas, os elogios, e assim vai. As inscrições temporárias, né, como ele chama. Então, ele recolhe uma série de gêneros literários, né, e fala sobre eles. Explica como eles funcionam, quais são as partes, etc. Isso é uma coisa que os outros livros, né, que nós vimos, do Bernini e do Pauli, não se propuseram. Eles estavam pensando mais na exposição do funcionamento da língua, aquilo que nós chamamos de gramática, né? Não no sentido de uma gramática prescritiva, que busca erros, mas uma gramática que expõe as possibilidades da língua. Então a obra do Emilius Springhetti também é interessante, reitero, também não só pela qualidade do conteúdo, mas também pela forma, né? Por ser escrita em latim, ela acaba sendo acessível a qualquer ambiente, não é escrita em francês, italiano, inglês. É um belo livro, de fato. Ok? Essa, então, do Emilius Springhetti. Esses são 7 livros. Eu vou voltar aqui para a bibliografia básica. Esses são, então, os 7 livros que eu elenquei aqui. Eles não devem assustar ninguém. Quer dizer, poxa, de cara, receber 7 livros assim, por mais que eu possa baixar e tal, mas é muito material. Eu tentei ser o mais conciso possível, então reduzi a 7, o que eram centenas de livros. Mas o que eu gostaria de salientar é que são obras de referência. São obras que nós consultaremos mais do que qualquer outra coisa. Quer dizer, não são livros que se devem ler de capa a capa, que devem ser lidos completamente. Não.
Eles são livros que vão atender a necessidades práticas e pontuais, né? Nós teremos finalidades específicas. Por exemplo, nós vamos compor um texto sobre certo aspecto, sei lá, sobre a guerra. Nós vamos até o Meisner, né? Ou Meisner. Vamos lá procurar o tópico. Onde está? Aqui, ó, a milícia, a guerra, né? Aqui está o tópico e, por exemplo, eu quero falar da guerra. Eu vou lá na página 204 e aqui eu tenho um conjunto de frases, um conjunto de expressões que eu posso utilizar na minha composição. Então é assim que eu vou agir, né? Eu tenho uma finalidade específica e para cumprir com as minhas expectativas, para fazer o exercício que foi proposto, eu vou utilizar o material, mas pontualmente, atendendo a necessidades práticas, e não como um livro que eu tenha de ler do início ao fim. É impossível, ninguém lê dicionário. São obras de consulta, obras de referência. Okay? Uma outra observação que eu faço, todas elas estão em domínio público, né? Todas elas estão com um link para que se faça o download. Isso só pode acontecer porque as obras são datadas, né? Elas são antigas. A mais recente aqui é de 65, que é do Pauli. Né? Isso, é a do Pauli, de 65. E guia de regra, né, na academia, um livro datado tende a ser um livro considerado um livro menos bom, né? E nós temos sempre de atualizar a bibliografia e tal. No nosso caso, isso não é um problema, né? O latim não mudou, continua sendo o mesmo. E o fato de o livro ser datado, por assim dizer, na verdade, no nosso caso é bom, né? A intenção desse curso é justamente de recuperar uma série de práticas didáticas e exercícios linguísticos que não se utilizam mais, ou ao menos não se utilizam mais como se utilizavam, de modo que o recurso a esses livros antigos, esses livros que são fruto de outro ambiente, de outro tempo, mais do que um vício, são uma virtude aqui do nosso curso. Ok? Então, reitero, esses livros são obras de consulta e não devem assustar, né? Pelo contrário, eles devem nos tranquilizar porque nós temos temos onde buscar a informação, né? Reitero que eles vão atender a necessidades práticas, necessidades pontuais. Então, nós vamos abrir o livro querendo encontrar um ponto, desenvolver aquele ponto, etc. Não para ler o livro completamente. Ok? Então, temos esses 7 livros. Fraseologias, por exemplo, nós temos 3. Eu falo aqui por mim. Claro, todos os livros que eu trouxe, eu os trouxe porque eu acho que são bons e merecem ser utilizados. Na minha prática cotidiana, eu como eterno aprendiz também de latim, eu costumo utilizar muito o Lexicon Latinum, do Wagner, e a fraseologia do Meissner. Esses eu uso muito mesmo. Gosto muito deles, acho que eles são muito bons e, na minha opinião, eles têm dado resultados muito bons comigo. Além disso, eu utilizo também bastante o do Enrico Pauli, o Scriver Latino, né? Especialmente se tem algum tópico da língua latina que eu gostaria de desenvolver mais, que eu talvez não tenha entendido tão bem, sobretudo do ponto de vista do professor, né? Tem de saber as coisas até nos mínimos detalhes, talvez não para ensinar tudo para o aluno, mas para ter aquele conhecimento. Então, eu volto e meia recorro ao Pauli, ao Scriver Latino, mas, de fato, os que eu mais uso são o Lexicon Latinum do Wagner e a Fraseologia Latina do Meissner. Mas, é claro, todo aluno tem o seu, não sei se eu digo o seu método, mais ou menos as suas vontades, o seu modo de estudar, as suas preferências, de modo que pode ser que daqui a pouco alguém goste muito, um dos alunos goste muito do Springhetti, talvez pelo fato dele ser escrito em latim, goste da exposição, do modo que ele expõe e passe a utilizar mais ele, né? Passe a utilizar mais o Springhetti, não é um problema. Isso pode acontecer com qualquer um dos textos ou até com outros textos que estão aqui na bibliografia mais ampla, como eu digo, que está lá no Miralha ou no site da Academia Vivarium Novum. Isso não quer dizer nada. Cada um vai seguindo, no fim das contas, o seu caminho. Eu aconselho o uso desses livros aqui, e no meu caso específico, os que eu mais utilizo são o Wagner e o Meissner. Então fica aqui mais um testemunho do que eu tenho feito.
no que diz respeito a mim e o meu aprendizado de latim. De qualquer forma, todos esses livros são acessíveis, quem quiser pode imprimi-los para tê-los à mão, ok? Isso quanto à bibliografia, isso quanto aos materiais que nós utilizaremos. Repito que eu não gostaria de apenas dar a lista para vocês e dizer para baixarem os livros e tê-los. Prefiro um pouco expor e explicar um pouco como funcionam os materiais que nós utilizaremos. E também para que ninguém ache estranho, né? Daqui a pouco em um exercício eu abro, sei lá, o Meissner, vou lá, faço uma consulta e a pessoa não conhece, que livro é esse? Como assim? Então já está tudo explicado, está tudo muito claro, não vai haver surpresas no que diz respeito a isto. Então, feita essa exposição sobre os materiais que nós utilizaremos no curso, né, e são basicamente esses, é claro, eu nem falo de texto de autor, né, pois a literatura clássica é um pressuposto, né, ninguém escreve sem ler. Então, a literatura clássica é o pressuposto de que eu parto, eu nem falo. Quer dizer, eu pressuponho que agora todos já temos algum conhecimento de latim e todos já estamos tentando ler textos, se não fazendo diariamente, ao menos com alguma frequência. Então, nós já temos entrada de informação e a partir disso nós vamos tentar escrever. Né? O que vale para todas as línguas vale para o latim também. Ninguém escreve sem ler. Okay? A gente parte da leitura. Para que tenhamos exemplos do que fazer, exemplos bons e ruins do que deve ser feito, do que deve ser evitado. Certo? Então tá, quanto ao material, é isto. Essa é a bibliografia básica, pode ser o nosso vademecum, chamem como quiser. Mas é com isso que nós lidaremos em termos de material. Agora eu gostaria de expor brevemente o que vai nortear os nossos trabalhos, né? O que vai servir de parâmetro para todos os nossos exercícios, o que nós vamos seguir, basicamente. Para isso eu preparei um pequeno material aqui. Na ementa vocês têm ali os vícios e as virtudes da língua latina, e é justamente disso que eu gostaria de falar agora, fazer uma exposição breve. Eu ainda não estou tratando do latim, do funcionamento, de coisas mais finas. Nós vamos ter tempo para fazer isso e vamos exercitar. Mas eu gostaria só de deixar claro alguns pressupostos que explicam muitas das atitudes que nós vamos ter no curso. Muitos dos exercícios, né, fazem sentido se partimos de um certo ponto de vista. Eu gostaria de deixar claro que ponto de vista é esse. Vocês têm aqui, né, Latinis sermonis virtutes et vitia, os vícios e as virtudes da língua latina. Agora, quais são as virtudes? Porque no nosso trabalho, no nosso curso de composição e tradução latina, nós tentaremos exercitar algumas virtudes, tentaremos ser virtuosos. Mas que virtudes são essas? Virtudes filosóficas? Não necessariamente, porque elas também são boas. Mas no nosso caso, no caso da língua latina, nós falamos especialmente de 3 virtudes. Que virtudes são essas? Como vocês podem ver aqui, essas virtudes são puritas, elegância e cópia. Indo uma por uma, né? Puritas, o que é? Pureza. É o uso de termos e expressões próprias da língua latina. É a correção. É basicamente o uso correto da concordância. É toda a parte pela qual nós já passamos. Né? Nós já estudamos latim, nós já aprendemos sei lá, que os adjetivos vão concordar com os substantivos, que o sujeito composto vai ter o verbo no plural, toda aquela parte sintática, por assim dizer, da língua, toda aquela parte do funcionamento mais, digamos, mecânico, por assim dizer, o funcionamento da língua está no espaço, na província da puritas, da pureza do sermão. Então, basicamente é a obediência das regras sintáticas, tanto nos termos, nas palavras, quanto nas estruturas maiores. Nós vamos falar mais sobre cada um desses termos logo em seguida. Depois, elegância, a segunda virtude que nós tentaremos exercitar, espero que consigamos. A elegância, essa elegância, em que consiste? O que é? Eu digo aqui que é o uso de termos não apenas corretos, mas também elegantes e elaborados. Quer dizer, lá pelas tantas, não basta falar corretamente, não basta escrever corretamente, porque os escritores latinos não apenas escreveram corretamente. Muitas vezes, e essa é a razão pela qual nós temos tanto interesse nessa literatura,
além de corretos, eles foram muito elegantes. De modo que é interessante que nós também adquiramos essa elegância, né, na expressão latina, para que tenhamos um contato mais íntimo com os autores. Não é porque eu quero ser um grande escritor latino, pode acontecer. Mas a intenção aqui é chegar ao texto da melhor maneira possível. E se boa parte dos textos prestaram muita atenção, né, dedicaram muitos esforços a serem elegante, né, é bom que nós também nos enveredemos aí por esse caminho. Então, puritas, elegância, enfim, cópia, abundância, riqueza, cópia, né? Não é cópia de imitação, mas cópia no sentido de quantidade, uma abundância. Né? Aqui, como eu digo, uma riqueza lexical e de meios expressivos. Então, não basta falar latim, escrever latim corretamente, né, de um modo puro. Também não basta apenas ser elegante. Também é interessante que nós tenhamos muitos meios de fazer a mesma coisa. Né? Que nós tenhamos uma riqueza de palavras, que tenhamos uma riqueza de estruturas sinonímicas e possamos dizer a mesma coisa de várias formas. Por quê? Por que dizer a mesma coisa de várias formas? A coisa não é... A razão não é tanto de formação pessoal. Não é que eu queira que nós sejamos capazes de dizer a mesma coisa de muitas formas. Nós partimos, pelo contrário, de um fato, que na língua latina, esse é um hábito. É um hábito da literatura latina nós encontrarmos várias formas de dizer a mesma coisa em textos, etc. De modo que nós nos habituarmos a isto, né, no nosso estudo, no nosso contato com a língua latina, também torna mais direto, né, mais próximo o nosso contato com os autores clássicos. Então, vocês podem perceber que a intenção aqui é sempre de compreensão, né, da literatura, uma compreensão mais ampla, mais rica da literatura clássica. Continuando, eu meio que já respondi essa pergunta, mas alguém pode, de fato, ficar curioso e perguntar por que devemos exercitar essas três virtudes? Quer dizer, qual é a razão? Qual é a razão disso? Eu já vim respondendo. No fim, a grande razão, né, a única razão que pode, de fato, nos motivar a fazer isso, na minha opinião, a única que faz sentido, na minha e nas várias pessoas mais gabaritadas, é a compreensão dos autores clássicos. Né? Então, quando eu falo lá de puritas, elegância, cópia, minha intenção não é me tornar um pedante, um elegantíssimo escritor latino, ou uma pessoa capaz de dizer a mesma coisa de 1000 maneiras como um fim em si mesmo. Na verdade, a finalidade disso tudo é a melhor compreensão dos autores clássicos. Porque eles, né, os autores clássicos, de modo geral, partem dessas virtudes. Quer dizer, o exemplo canônico é Cícero. Quer dizer, então Cícero busca se exprimir de modo puro, de modo elegante e copioso, né, rico. Né? E a gente percebe que essa é uma constante, né, às vezes mais, às vezes menos forte, na literatura latina. Então, o exercício dessas virtudes, mais do que formação linguística pessoal, na verdade é quase que a construção de uma ponte entre nós e a literatura clássica, né? Uma ponte que possibilite um entendimento mais rico, mais preciso da literatura clássica. Então, essas virtudes elas têm essa função. Uma outra pergunta que pode surgir é: e como nós podemos exercitá-las? Quer dizer, bem, essas virtudes, né? Agora que eu já sei por que eu devo exercitá-las, eu posso também querer saber como exercitá-las, né? Como eu faço isso? Basta querer? E não tem escapatória, né? Eu já disse, o pressuposto de que eu parto, para esse curso de composição e tradução latina é a leitura. Todos nós temos de ter contato com textos. Né? Alguns de nós são alunos, começaram recentemente a estudar latim, fazem os primeiros progressos, outros são professores, mas enfim, os textos clássicos são o pressuposto de que partimos. Né? Nós partimos disso para exercitar. Então, como nós exercitamos? Como que eu posso exercitar a pureza, a elegância, a abundância lexical, a riqueza lexical? Basicamente lendo textos que tenham isso. Basicamente. Então, ler, entrar em contato com textos assim, e depois, através da imitação, né, que não tem a carga negativa que nós atribuímos hoje ao termo, né, imitação como plágio. Não, a imitação é basicamente identificar exemplos bons e segui-los. Né, e não simplesmente copiá-los com uma subserviência terrível. Não, é identificar aquilo que é bom, muitas vezes com o auxílio de um professor que vai dizer e explicar porque um autor é bom. E a partir desse bom exemplo, né,
ou melhor, seguir esse bom exemplo na própria formação, através da imitatio. Então, os nossos exercícios de composição, eles têm uma base muito sólida na imitatio, né? Na identificação de exemplos bons, de momentos muito expressivos da literatura. A gente parte então de um belo parágrafo, de uma bela descrição, de uma bela cena, e a partir daquilo nós tentamos fazer algo belo também. A gente parte de um exemplo para chegar aos nossos resultados, aos resultados que nós esperamos. Então essas duas perguntas podem surgir, então eu já gostaria de deixá-las respondidas desde agora. Ok, passo então a uma exposição um pouco mais pormenorizada de cada uma dessas virtudes. O que eu quero dizer com cada uma das virtudes, até agora ficou um pouco vago, não é? Poxa, a purtas, a pureza, o uso de expressões, a elegância, termos elaborados e elegantes. Tudo parece muito abstrato, então acho que fazer alguns exemplos, falar um pouquinho mais sobre cada coisa, pode ser interessante. Sobre essa purita, sobre essa pureza, sobre essa propriedade, podemos chamar também de propriedade, eu digo que é a observância da regra clássica na escolha de termos e estruturas complexas. Deve-se evitar neologismos e usos obsoletos sempre que possível. Quer dizer, quando nós lemos um autor como Cícero, né, que é um autor clássico, um autor antigo da literatura latina, né, quer dizer, poxa, para a gente, né, perdão, é um autor antigo, mas tem palavras latinas, termos latinos, construções latinas que na época de Cícero já eram antigas, né? Ou o exemplo do Horácio, né? Horácio relata que ele aprendia, ele tinha um professor, o Orbilho, era um professor violento e tal, batia nele, mas ele relata que ele tinha de aprender os poemas antigos que ninguém mais entendia, né? Então já algumas coisas eram obsoletas na idade de Horácio, na idade de Cícero. Esse tipo de termos obsoletos, e por outro lado neologismos, né, coisas que nós vamos inventando assim meio com mais ou menos razão, devem ser evitados, mais às vezes, sempre for possível nós evitamos, né? A intenção aqui é utilizar termos que tenham respaldo, que possam ser encontrados na literatura clássica, porque a intenção é justamente de todos os nossos esforços devem ser dirigidos à compreensão de textos. Então, não é interessante inventar um neologismo, porque um neologismo não vai me deixar mais próximo da leitura de um texto clássico. Talvez vai fazer com que eu possa expressar uma ideia moderna e tal, mas não vai necessariamente me aproximar da leitura de uma oração de Cícero, de uma história do Tácito, etc. Não vai me ajudar, pelo contrário. Para que eu possa ler esses autores, eu tenho de me acostumar com o que eles tinham, com as estruturas que eles usavam, com os modos com que eles exprimiam coisas, sentimentos, imagens. Então, neologismos e termos obsoletos devem ser evitados sempre que possível. Agora, ali em cima eu falei que a puritas é a observância de uma certa regra clássica. Mas que regra clássica é essa? Eu digo que a regra clássica são os escritores da dita Idade de Ouro da literatura latina. Eu digo ali que vai do segundo... até botei aqui ao contrário, primeiro, segundo século antes de Cristo. Segundo, primeiro século antes de Cristo. Né? É a idade que todos os historiadores da literatura chamam de Idade de Ouro, Etas Aurea, da literatura latina. Quer dizer, nós vamos seguir esses autores como, né, as referências que sempre surgem na prosa são Cícero, na poesia Virgílio, né? Mas tem uma série de outros autores, Terêncio, Catulo, Horácio, né, até Ovídio um pouco depois, quer dizer, uma série de autores que representam a época mais excelente, né, a produção mais perfeita da literatura latina, e eles compõem aquilo que eu chamo de regra clássica, quer dizer, eles são o exemplo que nós vamos seguir, né, ao menos no nosso curso, predominantemente, eles vão ser o grande exemplo. Agora, eu saliento que essa observância de que eu falo, da regra clássica, não é subserviência. Não quer dizer que eu vá rejeitar tudo que não seja clássico. Não quer dizer que eu vá rejeitar um autor medieval. Não quer dizer que eu vá fazer cara feia para um autor renascentista. Não quer dizer que, como eu disse, tudo que não for clássico é ruim. Pelo contrário, quer dizer apenas que nós vamos, na fase de aprendizado, enquanto aprendizes, nós vamos nos focar na regra clássica, para depois que já tivermos forças, né, já formos mais independentes, e aí, de acordo com os nossos gostos, eu quero ler autores cristãos, eu quero ler os filósofos escolásticos,
Eu quero ler a literatura humanística, né? Sei lá. Eu quero ler a literatura mais recente. Bem, depois, quando já tivermos forças e independência para isso, nós vamos e seguimos as nossas aspirações. Mas como aprendizes, é interessante que nós nos dediquemos a essa regra clássica, porque de fato ela foi uma regra. Quer dizer, ela foi o parâmetro que os autores, quer dizer, dá um exemplo concreto, Cícero foi o exemplo da escrita em prosa para a literatura subsequente. Todos que vieram depois se remeteram a Cícero, seja para imitar, seja para fugir, né, dele. Então, autores mesmo diferentes, como Sêneca, né, um pouco posterior, não é ciceroniano, mas ele, de certa forma, ele parte de Cícero como um ponto com o qual fazer contraste. Então, essa literatura clássica, essa idade clássica, essa idade áurea da literatura latina, ela deve ser aprendida por esse grande valor paradigmático que ela tem. Ela serve de exemplo para as idades posteriores, né? E vai servir de exemplo para nós também. Paradoxalmente, mesmo que eu não vá ler autores clássicos, eu tenho que saber língua clássica. Porque qualquer autor que eu leia passou por isso, teve uma formação que abrangeu em algum momento esses autores, de modo que não entrar em contato com essa literatura, não aprender essa regra, significa assim, uma grande deficiência, uma grande lacuna na nossa formação. Por isso, nós partimos dessa regra clássica e depois, quando tivermos já independência maior, né, quando formos aprendizes com maior conhecimento, poderemos, de acordo com a aspiração de cada um, escolher seus autores. Eu quero estudar muito Apuleio, eu quero estudar São Tomás, eu quero estudar Agostinho, eu quero estudar Pico della Mirandola, muito bem, mas depois. Não quero dizer que essas coisas são ruins, mas nós partimos do que foi comum a todos eles, daquilo que todos eles tinham como exemplo. Reitero, seja um exemplo a ser seguido, seja um exemplo a ser abandonado, ser superado. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo de uma regra clássica da língua latina. Bem, essa puritas, né, essa propriedade, ela pode se expressar ao menos em duas maneiras. Né? A primeira é puritas in verbis. Essa pureza, essa correção da expressão latina, ela pode se expressar no uso de palavras. Eu digo que é a observância das regras sintáticas no uso de palavras latinas. É algo bem simples, é aquilo que nós aprendemos no curso básico de latim. Essa é uma virtude, e o vício correspondente, né, a falta dessa virtude seria o solecismo, né, o soletismos, né, um vício, que é basicamente um erro, um desvio de uma regra sintática. Então temos uma virtude e um vício para jogar com esses termos. Esse solecismo, esse vício, né, de linguagem, que, como eu disse, consiste em um desvio sintático, um desvio de uma regra gramatical, ele muitas vezes surge devido ao conhecimento prévio do aluno. Né? No nosso caso, nós partimos, acredito que todos os alunos sejam falantes de língua portuguesa, se não todos, a maioria. Nós partimos da língua portuguesa e, às vezes, né, ao fazermos isso, nós levamos algumas informações que não têm correspondência na língua latina e cometemos erros. Os erros muito frequentes, né, eu dou dois aqui, uns erros muito frequentes eu percebo nos meus próprios alunos. Por exemplo, em latim, um instrumento não se exprime com preposição. Né? Em português, nós usamos preposição. Então, o exemplo que eu dou ali, os bárbaros lutam com espadas. Quer dizer que os bárbaros lutam e o instrumento que eles utilizam na luta são espadas. Para exprimir o instrumento, eu uso a preposição com. Partindo disso, eu poderia dizer em latim, barbari cum gladiis pugnant. Barbari cum gladiis pugnant. Né? Fazendo isso, pensando mais ou menos em português, notem que, gramaticalmente, à primeira vista está tudo certo. Né? Barbari, pugnant, está concordando, cum, ablativo, gladiis, também está concordando, está tudo perfeito. Só que a língua latina não usa preposições para exprimir instrumentos. Né? Ela usa apenas o ablativo, sem preposição. Então, se eu dissesse barbari cum gladiis pugnant, ou eu diria que eles lutam em companhia de espadas, sei lá, estão carregando uma espada, a espada está com eles, mas não é um instrumento, ou simplesmente estaria fazendo um erro, cometendo um solecismo. Né? Então, esse é um tipo de vício que nós temos de abandonar. É algo frequente, justamente devido ao nosso conhecimento prévio de língua portuguesa.
mas é algo que nós, aos poucos, vamos abandonando com a prática e, sobretudo, com a leitura de textos. É algo que nós vamos depurando, assim, vai ficando cada vez mais preciso. Um outro erro, um solecismo frequente, que em parte é causado pelo nosso conhecimento prévio, é o uso de verbos depoentes na voz passiva. Quer dizer, os verbos depoentes, todos nós já sabemos, são verbos que têm a forma passiva, mas o significado ativo. Né? Então, sei lá, moritur, né? Sei lá, miles moritur, o soldado morre. Moritur tem a forma passiva, mas o significado é ativo. Navis profiticitur, né? A nave parte. Né? Profiticitur tem a forma passiva, mas o significado é ativo. Ora, esses verbos, por essa própria característica deles terem forma passiva e significado ativo, eles só são utilizados em construções de sentido ativo. Quer dizer, eu não posso construir uma voz passiva com verbo depoente. Agora, alguém pensando, talvez partindo do conhecimento prévio da língua portuguesa e de uma frase como o filho é consolado pelo pai, ele lembrar, consolar em latim se diz consolare, né? Ele lembra do verbo e tal, não tem muito clara a noção de que o depoente não se constrói em frases passivas, e ele pode dizer algo como filhos a patre consolator, querendo dizer que o filho é consolado pelo pai. Ele cometeria um solecismo porque a sintaxe, né, do verbo diz que consolare, né, por ser depoente, não se pode construir com não pode compor construções passivas, construções de significado passivo. Então, para dizer essa coisa, eu teria de fazer uma mudança na frase e dizer consolator pater filium. Quer dizer, o pai consola o filho. Eu teria de fazer uma mudança na frase, ou buscar alternativas. Não, elas existem. Mas o fato é que dizer que filhos a pátria consolator é um erro, um solecismo, porque não é um uso correto daquele termo. O termo, no caso, é consolare. Essa palavra ela exige uma certa composição que aqui não foi respeitada. Então seria um solecismo. Isso que eu digo aqui diz respeito a puritas in verbis, a pureza, a propriedade da expressão no que diz respeito a cada uma das palavras, aos termos sozinhos. Né? Mas a puritas ela também pode se expressar em sentenças, em frases. Né? É o que eu chamo aqui de puritas in sententiis. E eu digo que a observância das frases, isto é, dos modos de dizer, dos idiotismos da língua latina. O que é um idiotismo? É algo próprio de uma certa língua. Né? Algo que não se pode simplesmente traduzir em outra língua, né? sem que haja um mal entendido. É algo que tem de ser traduzido com outra estrutura. É algo próprio, uma peculiaridade da língua. Ora, todas as línguas têm suas peculiaridades. Todas as línguas. Por exemplo, o italiano, uma língua, eu dou exemplo do italiano, que é uma língua que eu conheço bem. O italiano tem uma partícula ne, né, que é utilizada em frases como io non ne so niente. E ela quer dizer, eu não sei nada disto. Eu digo uma coisa antes e essa partícula retoma aquilo e tal. Em português eu tenho que dizer, eu não sei nada disso. Eu não sei nada quanto a isso. Em italiano tem uma partícula que cumpre com essa função. É um idiotismo da língua italiana. Né? Não é uma idiotice, é um idiotismo da língua italiana. Uma coisa peculiar que a língua italiana tem e que outras línguas não têm. Né? E que tem de expressar de outras maneiras. E muitas vezes esses idiotismos, essas coisas peculiares de uma certa língua, são as coisas mais difíceis, são as coisas que os alunos sofrem mais para aprender. De qualquer forma, a pureza, a puritas in sententiis, né, a pureza, a precisão, a propriedade nas sentenças é mais complicada, é um pouco mais difícil, e ela depende do conhecimento desses idiotismos, das coisas que são próprias de uma língua, dos modos de dizer próprios de uma língua. A essa virtude eu contrapus, não. A tradição contrapôs o vício do barbarismos, né? Barbarismo, se diz em língua portuguesa, que poderíamos dizer que é a tradução de um termo ou de uma expressão de uma língua em outra, assim, literalmente, com perda de sentido. Né? Quer dizer, eu dou exemplos aqui para ficar mais claro. Em português nós dizemos declarar guerra. Né? Declarar guerra. Um país declara guerra a outro. Isso quer dizer, vai começar uma guerra entre nós, existe uma declaração formal, etc.
Ora, em latim nós temos o verbo bellum, que quer dizer guerra, temos o verbo declarare, que quer dizer, grosso modo, declarar, só que nós não dizemos bellum declarare em latim. Não é, embora as duas palavras tenham existência própria em língua latina, ambas são encontradas em textos, elas não são encontradas junto, compondo algo que faça sentido por si só. Então eu não leio em latim bellum declarare, de modo que eu não posso simplesmente traduzir essa expressão portuguesa, declarar guerra, sem cometer um barbarismo, né? Sem fazer algo que não faz sentido em língua latina. Porque em língua latina eu digo bellum indicere, né? Quase como dizer guerra. Né? Assim que eu digo declarar guerra em latim, bellum indicere, e não bellum declarare. Notem que aqui não se trata de uma palavra mal utilizada, de um erro, como no caso anterior, de uma falta de pureza nas palavras, mas sim de uma falta de pureza na expressão, em toda o conjunto de palavras, que só fazem sentido quando combinadas de uma certa maneira. Então, eu não vou dizer bellum declarare, porque em latim isso não faz sentido, não tem correspondência. A única pessoa que poderia entender isso seria um falante de português. Mas aí já não é latim brasileiro, latim português, é outra coisa. Isso não nos ajuda a ler os autores. Para ler os autores é bom que nós saibamos que declarar guerra se diz bellum indicere. E é bom que nós utilizemos isso quando formos escrever e fazer exercícios de vários tipos. Um outro exemplo, esse é uma coisa que meus alunos erram frequentemente, colocar a roupa. Né? O aluno aprende que ponere quer dizer colocar, roupa, eu posso dizer vestimenta. Então, lá pelas tantas, quando ele encontra num texto vestimenta ponere, ele pensando, às vezes, em português, ele pensa, colocar a roupa, vestir-se. Né? Só que ele ainda não está consciente que em latim, ponere, muitas vezes, mais do que colocar no sentido da língua portuguesa, ele quer dizer depor, soltar, largar. Muitas vezes no chão, inclusive. De modo que em latim, vestimenta ponere, existe essa expressão, vestimenta ponere, mas quer dizer colocar, despir-se, na verdade. Ao contrário, não é colocar a roupa, mas colocar ela no chão, colocar de lado, mas não em mim. Então, acaba sendo um contrário. Acaba tendo sentido contrário daquilo que se esperava. E para dizer isto, colocar a roupa, né, vestir a roupa, em vez de vestimenta ponere, que seria uma tradução literal, em latim eu digo vestimenta induere. Induere, quer dizer, aí sim eu digo colocar a roupa, vestir, vestir-se. Né? Então, isso já está em outro nível, a gente está falando de outra coisa, não é apenas não estamos falando de cada uma das palavras, de uma observação sintática, de um erro de concordância, de flexão, não. Estamos falando de um erro de organização dos termos. Né? É um conjunto de termos que faz ou não sentido juntos. Né? Se estão de acordo com a língua, com os usos da língua, com os idiotismos da língua latina. Não fazem quando são um mero barbarismo, uma tradução de uma expressão estranha à língua latina, como declarar guerra, bellum declarare. Não tem correspondência em língua latina. Então essa seria a puritas in sententiis. Depois, essa é a puritas, a primeira das 3 virtudes que nós tentaremos exercitar no nosso estudo. Depois nós temos a elegância, é a segunda virtude que nós tentaremos exercitar e conseguiremos, se tivermos sucesso, como eu espero que tenhamos. A elegância, o que eu digo que ela é? Eu digo que enquanto a puritas procura palavras e expressões próprias da língua latina, a elegância procura, dentre essas palavras e expressões, as mais elaboradas e justamente elegantes. Quer dizer, aqui não se trata apenas de falar corretamente ou de escrever em latim correto. Né? Então, eu tenho aqui uma série de estruturas que são corretas, uma série de palavras que são latinas, só que agora se trata de escolher, dentre essas, as mais elegantes, as combinações de palavras mais elegantes, a organização de termos mais elegantes. Isso muitas vezes depende de coisas que são um pouco estranhas, ou ao menos não muito frequentes em português. Então, uma coisa que pode tornar a expressão latina bastante elegante é um uso apropriado, um uso consciente dos particípios, tanto particípio presente quanto perfeito, etc. Os particípios eles podem conferir muita elegância à língua latina. Então, eu dou um exemplo. O primeiro exemplo é sobre um particípio. Partindo de uma frase portuguesa como eu li o livro 2 vezes, eu o devolvi, eu poderia dizer em latim, librum bis legi,
eumque reddidi. Poderia. A frase está perfeita, não tem nenhum erro, né? É uma frase latina. Se diz em latim legere librum, se diz redere, no sentido de devolver, então é uma frase perfeita. Do ponto de vista gramatical, ela não peca. No entanto, ela poderia ser mais elegante, poderia ser mais fluida, poderia ser mais eficaz, ter um efeito maior no leitor. Como? Com o uso de um particípio. Então, em vez de dizer que eu li e devolvi, em vez de dizer librum bis legi eumque reddidi, uma frase que caminha a passos quase que aos tropeços, né? Embora seja correta, eu posso dizer librum bis lectum reddidi. Literalmente, eu devolvi o livro lido 2 vezes. Isso é uma estrutura comum em latim, isso se chama particípio conjunto, participium conjunctum, quer dizer, é um particípio que liga ideias que a princípio eram separadas. A princípio nós tínhamos legi, reddidi, 2 conceitos. Com o uso do particípio eu ligo os dois em uma estrutura só, que fica muito mais fluida. Librum bis lectum reddidi. Né? Isso faz com que o texto seja mais elegante, mais fluido. Tenha um tom diferente. Então, coisas como o uso mais preciso dos particípios na língua latina podem conferir maior elegância à expressão. E repito, né, essa elegância, essa busca por uma expressão mais elegante, não é para formar escritores elegantes. Né? Eu não quero, ao menos não é isso, não é essa o meu primeiro objetivo, mas sim de fazer com que o aluno possa ler textos elegantes, e não são poucos em língua latina, sem problemas. Como há tantos textos elegantes, tantos textos foram escritos partindo dessa, consciente ou inconscientemente, porque era algo natural, muitos textos foram escritos partindo dessa ideia de elegância, e o aluno, o aprendiz, o leitor de latim, só vai ter uma experiência plena de um texto como esse, se ele também passar por esse tipo de formação. Já que para a gente não é natural, nós não fomos criados em um ambiente latino, de literatura latina, nós temos de buscar essa formação por nós mesmos, que é o que nós estamos fazendo, e é por isso que nós vamos exercitar bastante. Um outro exemplo, aquilo que em português se diz 26º, né? Em latim eu posso dizer 26º. Perfeito, não há nenhum erro. No entanto, nós percebemos que em textos de maior elegância, né, numa parte, uma expressão um pouco mais refinada, um pouco mais elevada, nós costumamos botar o numeral menor antes. E dizer, ao invés de 20º, sextus et 20º. É uma mudança simples, sim, mas ela confere uma elegância maior ao texto. Né? E isso é algo que nós percebemos em textos de, como eu disse, um tom mais elevado e tal. Existe uma tendência a botar um numeral menor antes do maior. Sextus et 20º, ao invés de 20º sextus. São detalhes, muito da elegância depende da ordem das palavras, né? Da oposição de termos contrários, né? Da oposição de opostos, eu poderia dizer. Né? Então muito depende disso, do uso de particípios, do uso do ablativo absoluto, uma série de usos que conferem maior elegância à expressão latina. E nós vamos exercitar essas possibilidades expressivas, sem dúvida, ao longo do nosso estudo. Então, puritas, pureza, elegância. E a terceira virtude que nós buscaremos exercitar é a cópia, a abundância, a riqueza. Eu digo que é a abundância dos meios expressivos em latim, sendo não apenas riqueza lexical, mas também sintática. Quer dizer, não basta ter um monte de palavras, não basta saber um monte de palavras se nós não sabemos utilizá-las. Né? Então nós temos de, sim, conhecer muitas palavras, mas também conhecer muitas estruturas. Né? Então não basta eu dar uma palavra e dizer 10 sinônimos. Né? O interessante é eu também poder, partindo de uma estrutura, dizer estruturas que passem a mesma mensagem. Né? Partindo de uma frase, eu dar outras frases que veiculam o mesmo sentido. Aí a coisa fica mais interessante. A cópia abarca isso. A cópia é essa riqueza que nós tentaremos adquirir. Eu dou um exemplo para deixar claro. É o começo da primeira catilinária, do Cícero, naturalmente. Ele começa falando: "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra, quam etiam furoris tuus nos eludet, quem ad fine me frenata sese iactabit audacia." Se tem um pouco de memória aqui, pode ter algum errinho? Acredito que não.
Mas enfim, nós temos aqui Vousque, quandio, quem ad finem. Literalmente, até quando, por quanto tempo, com que finalidade. Mas aqui no texto eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, até quando, Catilina, vai ficar fazendo isso? Até quando vai ficar tentando nos enganar? Até quando? Com que finalidade? São quase sinônimos. São estruturas, grosso modo, sinonímicas aqui. Estruturas ou palavras sinonímicas. O que Cícero está fazendo? Ele poderia dizer: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra, quousque etiam furor istetus nos eludet, quousque frenata se etabit audacia. Poderia simplesmente repetir. Mas se eu tivesse feito, teria perdido muito da força da expressão. Então a riqueza das palavras não é apenas um artifício estético, no sentido de deixar mais bonito, mais diverso. Não, ele tem uma função, uma função prática, ele gera um efeito diferenciado. Tanto é que Cícero faz isso conscientemente nos seus textos, mesmo nos textos mais acalorados, em que nós poderíamos dizer que ele estava sendo movido pela paixão, como é o caso do Catilina. Ele está com um ódio tremendo e quer se livrar desse sujeito, e consegue, de fato, fazer com que ele seja executado. Mesmo ali, ele consegue conservar essa atitude de buscar uma expressão eficiente, né, uma expressão eficaz, e através dos meios que ele tem para isso. Um deles é a cópia, a riqueza lexical. Agora, como nós podemos exercitar a cópia? Né? Nós faremos vários exercícios disto, não tem dúvida, eu só estou apresentando um pouco os nossos trabalhos futuros, mas um exemplo prático, vocês se lembram, eu apresentei para vocês o dicionário do Wagner, né, o Lexicon Latinum. Nós, partindo, por exemplo, de uma coisa que aparece ali na oração, na catilinária, quandio etiam furor istetus nos eludet, né? É a pergunta que Cícero faz à Catilina. Eu poderia pegar e assim, quandio, nós já vimos 3 jeitos de dizer isto. Quandio, quousque, quem ad finem. Está aqui. Etiam furor. Como posso dizer furor de outro jeito? Eu vou lá até o Wagner e procuro. Vamos lá no Wagner. Aqui está o Wagner. Eu vou lá na letra F. Procuro furor. Furor. Aqui está. Podem ver? Furor. Tenho 2 sinônimos. Insania e rabies. Insania e rabies. Muito bem. Agora eu volto onde eu estava. Insania e rabies. São 2 sinônimos para furor. Insania, rabies. Faço o mesmo para eludo, né? Eludere. E quer dizer irridere, fallere, fraudem, facere. Aqui está a primeira pessoa. Irrideo, fallo, fraudem, faccio. Com base nisto, com base nesta cópia, nessa riqueza lexical, eu posso dizer, passar a mesma mensagem, veicular a mesma mensagem de outras formas. Dizendo, por exemplo, quousque etiam insania statua nos fallet, Catilina. Ou, quem ad finem etiam rabies statua nos irridebit, Catilina. Quer dizer, então, jogando com sinônimos, eu posso veicular a mesma mensagem de outra maneira, né, com outra forma. E esse é um dos procedimentos que nós adotaremos nos nossos exercícios. É apenas uma demonstração de como se pode obter a cópia. É claro que o que eu falei para as virtudes em geral, né, vale para a cópia. O único jeito de adquirir essas coisas é através da leitura dos clássicos e do exercício. Então nós temos de ler, temos de entrar em contato com textos, temos de ter uma entrada, né, de conteúdo latino, e depois ter o nosso trabalho de gestão, por assim dizer, daqueles conteúdos, e de prática, colocar tudo isso para funcionar na nossa prática de aprendiz de língua latina. Ok? E aqui temos a summe rerum, né, quase que um resumo aí dos principais pontos que nós tratamos aqui. Então eu digo que Latini sermones virtutes tres sunt. Scilicet, quer dizer, são 3 as virtudes da língua latina. Puritas, elegância e cópia. Então nós vimos a pureza, essa propriedade da expressão, a elegância, né, a busca não só pelo que é correto, mas também pelo que é mais elaborado, uma espécie de beleza na expressão, e a cópia, que é a riqueza de palavras,
de expressões que veiculam, que possam veicular a mesma mensagem. Essa é a cópia, riqueza, exuberância, abundância de palavras, expressões, etc. E também marquei que pretiqua autenditia duo sunt. Né, os principais vícios são dois: o solecismo e o barbarismo. O solecismo como um desvio, né, e pode ser de vários tipos, mas um desvio das regras sintáticas, né, um erro de concordância, um erro de conjugação, um verbo mal utilizado, etc. É um erro um pouco mais pontual. Já o barbarismo é um erro um pouco maior, né, porque às vezes um barbarismo, né, o exemplo que nós vimos era esse aqui, né, declarar guerra, bellum declarar, e não tem nada de errado à primeira vista. São duas palavras que existem no latim, o infinitivo está bem colocado, bellum, etc. Não tem nenhum erro aparente. Né? O erro, né, do barbarismo é o de criar uma estrutura que aparentemente funciona, mas que não tem correspondência na literatura. Então é algo que não nos ajuda a ler os autores. Então ele é um barbarismo. É um erro um pouco maior do que um solecismo. Certo? E então é isso, assim, com essa exposição dos materiais que nós utilizaremos, né? E com essa pequena exposição dos princípios que vão conduzir os nossos trabalhos, eu gostaria de encerrar essa primeira aula, né? Depois nós já vamos, nas aulas seguintes, falar da concatenação, dos enunciados, vamos fazer um pouco mais, embora ainda seja um módulo teórico, já vai ter um pouco de prática, nós já vamos colocar mesmo a mão na massa e ver como funcionam algumas estruturas importantes da língua latina. Vamos fazer isso por um bom tempo. Mas eu achei importante deixar muito claro, primeiro, os materiais, os meios que nós vamos utilizar com muita frequência, por isso o discurso sobre os livros e tal. E depois deixar claro quais são os pressupostos, né, dos quais eu parto para esse curso. Né? Reitero, leitura de texto. Ninguém escreve sem ler, então nós temos de buscar textos. Eu, nos exercícios, com muita frequência, vou partir de um texto como exemplo, a ser seguido ou não. Né? Também tem lá o momento do anti-bárbaros, nós vamos corrigir algumas coisas que não são tão latinas assim, mas sempre partir de um texto, sempre partir de um exemplo, seja ele positivo ou negativo, na maioria das vezes positivo, um exemplo a ser seguido. E nós vamos buscar exercitar essas virtudes, puritas, elegância, cópia, virtudes que não serão exercitadas por outros motivos, senão porque elas foram aquilo que norteou a ação dos escritores clássicos. Os escritores clássicos, via de regra, tinham isso em mente, né? Ou talvez não tinham em mente de forma consciente, mas seguiam isso, né, como algo que foi absorvido no meio em que eles estavam. Né? Um meio literário que tinha isso como pressuposto, acabou fazendo com que eles também adotassem isso. Né? E cada um com um resultado diferente, é claro, mas como uma espécie de constante. Logo, seguir essas virtudes, né, não tem outro objetivo senão tornar o aluno, tornar o aprendiz mais capaz de chegar aos textos clássicos, né? Estreitar relações com os autores. Essa é a nossa intenção. Né? Criar essa ponte entre nós e os autores para que nós possamos entender os textos da melhor maneira possível. E, entendendo os textos, traduzir, compor, fazer o que bem entender. Ou apenas ler. Podemos ser apenas literatos, não há nenhum problema nisso. Mas a grande intenção é a compreensão do texto. Certo? Então, dito isso, encerro aqui o discurso sobre as virtudes dos vícios da língua latina. Vocês terão acesso a materiais como esse na página do Instituto Angélico. E com isso encerro. Eu desejo um bom dia a todos e até a nossa próxima aula, em que nós já começaremos a tratar de pontos mais pontuais, de pontos mais específicos no que diz respeito à língua latina e à capacidade expressiva dessa língua. Falar da concatenação dos termos no período latino. Tá certo? Tchau, tchau a todos, um abraço, até logo.